Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez. Primeiro quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, meu irmão, que tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Passe para um amigo, para que o meu canal possa crescer. Eu quero aqui agradecer aos meus 318 amigos. Muito obrigado mesmo. Vocês estão me enchendo de alegria. 318 amigos que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Eu quero fazer um apelo. Eu estou com mais de mil assinantes no Facebook, né? Amigos do Facebook. Todo mundo do Facebook migre pro YouTube, se inscreva no meu canal. Gente, é maravilhoso se isso acontecer. Todo dia recebo 3, 4 pedidos de ser amigos, para ser meus amigos no Facebook. Eu aceito todo mundo, mas que ninguém vai pro YouTube. Eu vá pro YouTube. O YouTube é fundamental, né, para que eu possa crescer, ok? Porque quando passar de 1000, aí eu monetizo esse canal, vou ganhar dinheiro com isso, se Deus quiser, com a ajuda de vocês. Bom, gente, eu quero aqui mais uma vez dizer que eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, meu blog. Qual é a vantagem do blog? Se você acessar o meu blog, segunda a sexta tem sempre um assunto novo sobre política, sobre direito, sobre Constituição, né? E o objetivo é mantermos atualizados. A gente, de segunda a sexta, sempre com um assunto novo. E o assunto desse vídeo de hoje, como não pode deixar de ser, porque nós estamos vivendo uma situação, né? O Brasil, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de fevereiro, né? Terça-feira, vai ao ar amanhã, dia 15. E é importante porque a gente está vivendo um momento de uma crise do governo Lula com o presidente do Banco Central, né? Lá, Roberto Campos neto do grande economista, né, americanófilo Roberto Campos, que foi ministro da Fazenda e fundou muitas instituições no Brasil, né? E para nós ele merece o nosso respeito, que era um gênio, um cara muito estudioso, muito bom, o avô desse senhor presidente do Banco Central. Esse presidente do Banco Central, conheço pouco sobre ele, não posso falar nada. Acontece que o presidente Lula pegou ele e elegeu ele como inimigo, né, de seu governo e, obviamente, do povo brasileiro. Não tenho interesse aqui em fazer uma crítica ao presidente Lula por isso. Só que eu acho que essa briga, né, ela está muito semelhante à briga que o Bolsonaro criou com o presidente do Banco Central, com o presidente do Banco Central, não, com o STF, especificamente com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Como ele não fazia nada, aí ele criava sempre o cercadinho lá no Palácio da Alvorada, né? Todo dia ele dava sempre uma declaração bomba, né, contra os ministros do STF, dizia que não governava porque o STF não deixava, que o presidente do TSE, as urnas eram furadas, que vacina não servia para nada. Então nós nos acostumamos com essas piadas de Bolsonaro e que deu no que deu, na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então eu não quero aqui, eu sei que os lulistas vão ficar com raiva de mim, mas tem uma semelhança, porque o presidente Lula, tanto na campanha como nesses quase 2 meses de governo, 1 mês e meio de governo, né, ele não apresentou um programa econômico. E fica brigando com o presidente do Banco Central como se a taxa de juros fosse a única vilã, né, a única vilã da nossa economia, o que não é. A taxa de juros é muito alta. Eu concordo que a taxa de juros é exacerbada, mas acontece que a política fiscal, a política do governo não está clara. O governo tem que reduzir gastos, ele tem que provar que tipo de economia, que tipo de inflação, se é inflação de custos, se é inflação de demanda, se é inflação estrutural. Eu não sou economista, não posso falar sobre isso. Mas é o seguinte, se é de demanda, ele tem que aplicar o quê? A taxa de juros alta está correta. Ele tem que aumentar os impostos e reduzir o consumo, para poder, se é de demanda. Agora, se é estrutura, aí ele tem que tomar medidas, por exemplo, baixar impostos, incentivar, né, taxas de importação, para que produtos... É uma medida aí, economia, eu não vou entrar no detalhe, tá? Eu não sou economista. Agora, eu acho que ela é uma inflação de custo, por quê? Porque a matéria-prima, os chamados commodities, aumentaram muito. E a insegurança, com a inflação, nós estamos vivendo um fenômeno mundial, nos Estados Unidos, na Europa, né? Porque a questão da guerra da Ucrânia, agora com esses discos voadores, tudo isso cria uma especulação, né? Levando uma insegurança internacional.
e graças a Deus nos livramos da pandemia, mas a pandemia criou uma dificuldade, a locomoção de pessoas, reduziu o número de viagens, reduziu, então os acordos de entregas de matéria-prima estão talvez em atrasado, o custo de transporte é elevado, tudo isso gera inflação. Eu não sei se é isso. Agora, o presidente Lula, através do ministro Haddad, que é quem compõe o Conselho Monetário Nacional e quem decide, né, sobre política econômica, sobre a taxa de juros, né, e a inflação, as metas de inflação, que se eu não me engano vem desde 99, 98, que vem com metas de inflação. Eu acho que o sistema de metas de inflação é um bom sistema, não tem que alterar, né? Agora, é o ministro da Fazenda, como agora dia 22 ou 23 de fevereiro, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir já sobre a direção, a presidência do Haddad, que é o ministro da Fazenda de Lula, então vamos ver quais as diretrizes. Essa reunião era em junho, mas diante de toda a crise, parece que eles vão fazer uma reunião, não sei se é de emergência ou se é extraordinária, agora em fevereiro. E definir a inflação, não sei se vocês vão definir a taxa de inflação para 2025 e 2026, mas tudo bem, acho que aí já é sobre a égide, né, do ministro da Economia do governo Lula. Essa questão de alegar, como fez a Gleisi Hoffmann, que é uma figura importante no PT, né, dizendo, porque o presidente do Banco Central é bolsonarista. Gente, ele foi eleito por uma lei, ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, mas foi aprovado pelo Senado Federal. Então a gente tem que parar com essa mania, dizer, porque fulano é bolsonarista, porque fulano é lulista. O próximo presidente do Banco Central, quando substituir em 2025 esse atual presidente, se o Roberto Campos Neto, se não renunciar ou não for demitido, quem assumir, aí o próximo presidente da República, se não for Lula, vai dizer, ele é lulista, ele foi indicado, eu não quero... Gente, a gente tem que respeitar as regras. Foi votada uma lei complementar, definindo a função, como é eleito, como é destituído o presidente do Banco Central. Então, respeite a lei. Acho que a gente tem que respeitar o presidente do Banco Central, porque ele foi eleito por uma lei, ele está lá por uma lei, ele foi sabatinado pelo Senado Federal, tomou posse, o presidente Bolsonaro o indicou. E se ele é bolsonarista, se ele vestiu camisa de Bolsonaro para votar, gente, isso é pequeno demais. Nosso país é muito importante para a gente ficar discutindo se o presidente do Banco Central torce pelo Flamengo, torce pelo Corinthians ou pelo Vasco. Não dá mais, a gente precisa de sair dessa briga boba. Acho que essa briga do presidente Lula com o presidente do Banco Central vai trazer mais prejuízo ao Lula e ao Brasil do que se ela não tivesse existido. Então, acho que o Lula tem que parar com essa mania de ficar lá, descer do palanque e governar. Ele já está 1 mês e meio de governo, já tem muito bem, já deu tempo suficiente para ele dizer qual é o programa de governo do Lula. Se ele vai ser um governo do Brasil ou se vai ser um governo do PT. Até agora está demonstrando que o Lula saiu do centro e está muito radical para o PT. Está governando para a sua turma, para o PT. Isso vai fazer um mal terrível ao Lula e ao Brasil. Eu espero que Lula ainda reflita e decida. Com o próprio discurso de Lula, a gente não pode esquecer de cobrar o discurso dele, que foi um belo discurso, discurso do dia 30 de outubro, quando ele foi eleito. Ele disse, né, em linhas gerais, que não governava, não ia ser o governo do PT, ele ia ser o governo de 215 milhões de brasileiros. Isso é maravilhoso. O presidente Lula não pode ser governo do PT, ele tem que ser governo de todos os brasileiros, inclusive do presidente Bolsonaro. Todo mundo está no mesmo palanque. Tá? A gente sabe que o presidente Bolsonaro foi o pior presidente da República da história do Brasil desde 1891. Não tem um presidente pior do que Jair Bolsonaro. Foi o pior presidente da história do Brasil. Isso, claro, que caberá aos historiadores. Eu não sou historiador, mas eu posso até estar dando subsídio a um historiador confirmar que é o pior presidente da história do Brasil. Até hoje foi Jair Messias Bolsonaro. E Lula não pode entrar nessa. O Lula também não pode comprar o governo de Dilma. Quando ele se implicou com essa briga do Banco Central,
Ele está comprando a briga, o governo Dilma, que foi um desastre. O governo Dilma baixou juros do Banco Central, acho que o nome do presidente do Banco Central chamava-se Tombini, e ele baixava juros por decreto, e deu no que deu, maior recessão da nossa história, gerou grandes problemas, chegou a ela a ser destituída, né, que o PT resolve inventar essa mentira que o PT inventa, que foi um golpe. Não, a Dilma cometeu erros, o presidente foi julgado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Lula não foi, a Dilma não foi julgada à revelia, ela teve direito de se defender, o Senado optou pelo afastamento dela definitivo, mas ainda uma jogada política do ministro do STF, Lewandowski, com Renan Calheiros, deram a ela os direitos políticos. Tanto é que ela disputou o Senado em Minas Gerais em 2018, ficou em terceiro, quarto colocada, né? Então a gente não pode dizer que o Dilma foi um golpe, a retirada de Dilma. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, meu objetivo aqui é dar uma opinião que essa briga de Lula com o presidente do STF, do Banco Central, não vai levar a nada, vai prejudicar o Brasil. Se ele baixar a inflação, a taxa de juros por decreto, forçar o presidente do Banco Central a baixar juros, sem tomar medidas econômicas, sem definir que tipo de inflação, porque tem que ser claro, olha, nós temos uma inflação de demanda, temos uma inflação de custo, temos uma inflação estrutural, e a economia, os economistas que vão aprovar as medidas corretivas. Inflação tem como você combater a inflação, os economistas sabem, eu não sou aqui um especialista, eu não sou economista, mas entrega ao próprio André Lara Rezende, que deu uma entrevista essa semana a uma rede de TV no Brasil e disse que a economia do Brasil está muito boa, que 70% da dívida pública, o PIB, né, corresponde a 70% da dívida pública, que é uma dívida baixa em relação aos países latino-americanos. Tá, ok, eu concordo porque eu sou fã de André Lara Rezende. Se eu fosse o Lula, quem era o ministro da Fazenda era André Lara Rezende. Mas eu vou acreditar que André Lara Rezende está falando certo, que a taxa de juros está exorbitante, eu concordo, agora é preciso saber quais os remédios, né, que o governo do presidente Lula vai trazer para essa situação, para resolver os problemas do Brasil. Eu espero, né, porque a gente precisa de sair esse disse-me-disse, né? Porque eu quero aqui, hoje eu estou triste, né? Hoje eu estou triste, eu podia até fazer um vídeo sobre isso, mas eu já tinha programado. Mas vou encaixar essa minha observação, que o Brasil precisa sair do direita e esquerda, comunismo, não comunismo, populismo, não populismo. A gente precisa ter projeto de governo, né? Ainda hoje estava vindo, eu fiquei amigo de 3 jovens, né, que eu vou toda semana a Caruaru fazer um tratamento médico, e aí eu venho no ônibus, né, de meio-dia, e eles saem da escola, e eles são alegres, né, como todo jovem, né, aí eles ficaram meus amigos, eles vêm conversar comigo, né, porque sempre me vêm com um livro, aí descobriram que eu sou advogado, e eles dizem assim, eles vêm conversar comigo, a menina quer ser professora, um quer ser advogado, e outro quer ser não sei o que lá, de nutrição. Mas eles dizem uma coisa, doutor, a gente não tem como obter nosso sonho, porque a gente não pode ir para Recife, só tem faculdade em Recife, e a 164 quilômetros de Caruaru, eles moram em Santa Cruz, outros moram em Toritama, outros moram quer dizer, é de cortar coração, porque você vê a juventude no Nordeste brasileiro morre aos 18, o jovem no Nordeste morre aos 18 anos, porque é tirado dele o sonho de ser médico, o sonho de ser advogado, o sonho de ser policial, porque eles não têm aonde estudar. As faculdades ficam em Campina Grande, que não tem todos os cursos, na Universidade Federal do Paraíba. A universidade também tem uma universidade em Caruaru, mas não tem todos os cursos. Então o que acontece? O Estado não faz nada para essa juventude. Então ele mata cada jovem, né? Quando eu digo matar, eu sei que é forte, mas é porque meu coração está sangrando, né? Eu vejo os 3 jovens, né, que conversam comigo no ônibus, lindos, jovens lindos, com sonhos, mas eles não vão realizar. É de cortar mesmo, o meu coração tá ferido, né? E eu gostaria que o brasileiro se ferisse também comigo, porque é uma dor que a gente tem como resolver.
Essa dor, desde que a gente cobre do governante, seja ele do município, do Estado, da União, né? Que a gente saia essa picuinha que nós estamos Lula, Bolsonaro, e apresente projetos efetivos para tirar o nosso jovem, para não matar o nosso jovem aos 18 anos, quando a gente tira o direito dele de ser feliz, de estudar, de ser um profissional. Que ele não tem condições financeiras. Ele estuda em escola pública. A escola pública é de péssima qualidade. Ele nunca vai conseguir passar no vestibular ou no Enem para alcançar uma nota máxima para a Universidade Federal. Quem entra para a Universidade Federal é o filho do rico, é o filho do prefeito que não põe o seu filho na escola pública municipal, mas na escola particular mais cara de Caruaru, mais cara de Campina ou mais cara de Recife. Aí quando o filho dele termina o ensino médio, ele está apto a fazer uma prova no Enem, tirar 100 ou, sei lá, 1.000 pontos numa redação. Mas o filho do pobre, daquele pequeno comerciante, do agricultor, daquele vaqueiro, ele nunca chega à oportunidade, porque ele não tem acesso, porque o governo corta, dá um ensino de péssima qualidade a essa criança, aí ela não tem condições de competir. Isso é uma desigualdade, não é o que diz a nossa Constituição. A nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, mas não é verdade. A Constituição formalmente sim, está lá no artigo 5º caput, ou cabeça do artigo. Mas a democracia, né, a gente está vivendo, mas a democracia material, onde a chance tem que ser igual para todos, infelizmente não acontece no Brasil. Porque eu vi hoje 3 jovens, né, quando eles me disseram: doutor, eu não tenho como realizar meu sonho porque eu não posso ir para Recife para fazer o curso que eu desejo. Então é cavar o túmulo desses jovens, é enterrar com 18, 19 anos. Esse é o Brasil real, esse é o Brasil desigual, esse é o Brasil que a gente precisa de brigar por ele, que melhorar, né, de tirar essa juventude tão jovem da morte. Porque quando você tira uma jovem que quer ser professora e não pode, porque ela não tem aonde estudar, o que é que nós estamos fazendo? Matando o sonho desta criatura. E nós temos um déficit de professores no nosso país. Segundo estatísticas, né, em 2040 faltará 250 mil professores no Brasil. Ora, se a educação já é ruim, imagine com falta de professor. E não tem um governo que aplique 1 centavo na formação de professor. O que será desse país que não se estimula a formação do principal veículo de desenvolvimento, que é o professor? Porque, gente, sem professor nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem educação, o Brasil não vai a lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Então, a gente precisa sair dessa briga, taxa de juros, inflação, e acreditar no jovem, investir no jovem, para que ele não morra aos 18 anos, como o jovem brasileiro está morrendo aos 18 anos, porque não tem acesso à educação, e os municípios, o Estado e a União não faz nada para sair dessa situação. Isso aqui é triste. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.